Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a todos aqui presentes e aos que estão online, pelo YouTube, pelo Face, ou por qualquer outro meio, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 7, 20 a 23 e refletir novamente no que foi lido no início do culto. E meditar sobre o tema Fique Limpo. Amém? Após essa leitura vamos orar. É Marcos 7, 20 a 23. Em nome do Senhor Jesus. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, verdadeiro e maravilhoso. E está aqui presente, meu Deus, neste lugar, trazendo vida, Senhor. E é isso que nós recebemos de Ti, vida. E não é uma vida qualquer não, Senhor. Não é uma vida medíocre. É vida plena, é vida com abundância, aleluia. E quanto mais nos aproximamos de Ti, quanto mais nos alimentamos da Tua palavra, quanto mais bebemos da fonte da água viva, quanto mais recebemos do Teu Espírito Santo, mais vivos estamos, Senhor. Mais vivos, meu Deus, nos sentimos, e mais vivos, Senhor Deus, Te servimos e Te adoramos. Dá-nos mais da Tua palavra hoje, me usa, que eu desapareça, o Senhor cresça, a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e faça, meu Deus amado, a produção da vida, opere transformação, especialmente salvação, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Os que estão aqui podem assentar. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou pregar o que está escrito nela, amém? E eu peço a sua atenção, porque eu devo pregar aqui algo sobre você, especialmente sobre a sua intimidade e sobre a sua maneira de viver. Então, atente para a pregação da palavra de Deus. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui é diferente, né? Caso você se sinta ofendido com algo que eu disser, você pode depois pedir que eu reconsidere o que disse, tá? Porém, faça isso utilizando a mesma fonte que eu vou utilizar, a Bíblia Sagrada. Amém? Queridos, nós precisamos falar um pouco, enfrentar um assunto sempre urgente. Ele nunca deixa de ser urgente. Ele nunca deixa de ser importantíssimo, que é o assunto do pecado. Nós temos muitos textos, eu não vou poder ficar manuseando a Bíblia, então nós vamos, eu trouxe a mensagem hoje escrita, e por não dar tempo, por ser muitos textos, eu vou já ler direto aqui no papel, ok? Deve ser projetado o texto, aí já está o primeiro, que é o conceito de pecado. Obrigado. O conceito de pecado, de acordo com João, lá na sua primeira carta, 3:4, é muito claro. Pecado é desobediência à lei de Deus, é transgressão. Ele diz aí, você está acompanhando, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei.
porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Existem várias maneiras de se conceituar o pecado. O pecado é errar, é não fazer o certo, ou fazer o errado. É desobedecer a Deus. Basta lembrar de Adão e Eva. Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram e comeram, desobedeceram a Deus, cometeram um pecado. E o pecado, esse conceito, ele precisa estar muito claro para nós, porque ele é o conceito fundamental, para que ninguém diga que isso aqui não é pecado. Pecado não está necessariamente num objeto, num texto, em mim, numa coisa. O pecado é desobedecer a Deus. Pecado é contrário à vontade de Deus. E o pecado, ele é o pecado de todos. Ele é universal. O pecado imputado por Deus, ele está imputado por Deus a todo ser humano. Todos pecaram, diz a Bíblia. Você pode acompanhar Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou. É verdade, o pecado entrou por um só homem. Adão, ou Eva, o casal. Mas ele entrou no mundo e pelo pecado também entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por que a morte passa a todos os homens? Porque todos pecaram. Romanos 3, versículo 23, diz claramente, dando pouca margem para a interpretação, pois todos pecaram. Amém? Todos pecaram. E Jesus, Deus não está dizendo, olha, você pecou porque você fez isso aqui. Olha, eu vi o que você estava fazendo lá na sua casa. Eu vi você indo para a balada e fazendo um monte de coisa. Eu vi você... Não é só por isso, não. Deus não é pego de surpresa. Ele simplesmente imputa o pecado a todo ser humano e diz, todos pecaram. Não há um justo sequer. Para vocês terem uma ideia, você que é católico e que crê na Bíblia, porque os católicos creem na Bíblia, todos os santos católicos, os que existiram, foram pecadores. E não se ofenda com o que eu vou dizer, Maria era pecadora. Claro, não entenda pecadora como Maria Madalena, porque Madalena é chamada de pecadora porque diz que ela era prostituta. Não é nesse sentido, da prática que ela fazia. Pecadora porque é humano. Só passou uma pessoa por essa terra que não cometeu pecado. O nome dessa pessoa é Jesus. Foi o único homem que passou aqui, e a Bíblia diz claramente, sem pecado. De maneira que todos desobedeceram a Deus de alguma maneira. O salmista Davi, esse texto não será projetado, ele diz claramente lá que eu vim em pecado, eu fui concebido em pecado. E a minha mãe me gerou na iniquidade. Agora eu quero ver com vocês alguma gravidade do pecado. Você tem uma ideia que pecado não é qualquer coisa, não é só um assunto que a igreja trata. E também a gente precisa entender a gravidade do pecado, para não sair, nós cristãos que procuram andar com Deus, sair por aí utilizando o conceito de pecado, ou o pecado, como a Bíblia mostra, e simplesmente atacando pessoas, ou atacando seletivamente. Não existe essas coisas na Bíblia. Vamos ver a gravidade do pecado. Existem várias. Eu não pude pontuar todas. São inúmeras, são muitas. Mas eu pontuei algumas que considero as mais graves. A primeira delas é a separação de Deus. O pecado é grave porque ele separa de Deus. E essa separação, ela tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão temporal. É a separação aqui enquanto você está vivo. E a outra dimensão é a dimensão eterna. A pessoa pode ficar eternamente separada de Deus. Na dimensão temporal da separação de Deus, veja o que Isaías diz no capítulo 59,
versículo 2, Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele diz antes, os ouvidos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor estão ligados. Deus está atento, mas não ouve e não consegue te atender, porque existe uma barreira, existe uma separação, existe um abismo enorme, separando vocês de Deus. São os vossos pecados, são as vossas iniquidades que fazem essa separação. Também em Efésios, capítulo 2, versículo 12, atente bem para o que diz a palavra de Deus: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui nós podemos até dizer um outro tipo de gravidade, que a pessoa está perdida. Claro, separado de Deus, Deus é o caminho, a pessoa está perdida sem Ele. Então, essa separação de Deus, ela é causada pelo pecado. E a dimensão eterna da separação, olha que gravidade, preste atenção, por favor, para você encarar o pecado como algo que precisa ser encarado com gravidade, exigindo de nós um posicionamento sério, dentre os mais importantes que nós temos que tomar nessa vida, o posicionamento frente ao pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Separação eterna. Nunca mais terão oportunidade de encontrar-se com Deus, principalmente porque não existirão. Outro texto que mostra essa gravidade, que é a separação eterna de Deus, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, quase a mesma coisa. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gravidade do pecado, queridos, queridas, separação eterna de Deus. Aqui na terra, enquanto vive, o pecado nos separa de Deus temporalmente, óbvio, mas ainda há, e nós veremos isso logo à frente, a oportunidade de reparar isso. E é o próprio Deus quem repara, mas depende de uma atitude nossa, frente à gravidade do pecado. Agora depois, se morrer no pecado, nunca mais. Aqui não é nunca mais dor, como disse o louvor, não é nunca mais choro, é nunca mais nada. Nunca mais a pessoa terá oportunidade, porque não existirá mais. Veja uma outra gravidade do pecado: inimizade com Deus. E aqui é um pouco distinto de separação, porque aqui a inimizade é confronto com Deus. A pessoa se torna inimiga de Deus. Ela afronta Deus, ela ofende Deus, ela persegue a igreja, ela cospe na Bíblia, ela zomba do pastor,
Ela zomba de qualquer coisa que seja referente às coisas dela, ela zomba, ela afronta, ela grita, ela posta na rede social. Inimigo de Deus. E ela faz isso para o mundo. Para o mundo aplaudir, para o mundo dar joinha. É grave demais. E é o pecado quem produz isso. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, aqui Paulo está se referindo ao estado anterior, antes de serem salvos. Quando inimigos fomos reconciliados com Deus. Tiago 4:4, um dos textos mais claros sobre esse tema, inimizade com Deus como gravidade do pecado. Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não compreende isso? Você está lá paquerando com o mundo, flertando, esperando uma oportunidade de fazer parte, e você não compreende que isso aí é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma opção. É uma valoração. Eu valoro o mundo e desvaloro Deus, me torno inimigo, porque considero Deus menor do que Ele é. E aqui entenda, né, pastor Moisés, não se trata de não ter amizade com as pessoas do mundo, diferente, é com o mundo, é com o pecado. É não praticar, ou concordar. Você tem um amigo que pratica o pecado e concorda com ele. Você pode ser amigo sem concordar. Eu sou cristão, se eu tenho um amigo que pratica o pecado, qual é o meu papel? Recomendá-lo a se arrepender. Ah, você não, vou perder meu amigo? Que perca! Que amigo é esse que vê o outro indo para o abismo e não avisa? Ah, não, que eu não quero me separar. Então vai para o abismo junto com ele, se você não adverti-lo. Que amigo é esse que tem medo de dizer para o amigo, isso aí que você está fazendo vai te levar para a destruição. Olha, a palavra de, vai embora, então tá bom, tchau, não seremos mais amigos. Que amigo, não tem amizade mais. Você quis advertir. É amizade com o mundo, é praticar o pecado. Se fizer isso, constitui-se, segundo a palavra de Deus, constitui-se a partir daquela escolha de ser amigo do mundo, ou seja, de concordar com as práticas pecaminosas, com o pecado do mundo, seja praticado por uma pessoa, ou seja praticado por todas, nesse momento se constitui inimigo de Deus. Outra gravíssima consequência ou implicação do pecado é a maldição sobre a terra, gente. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, já lá no início, lá no começo. Então disse Deus a Noé, Gênesis 6, 13, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. O que a terra tem com isso? Está contaminada, está amaldiçoada. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Outro texto, Gênesis 19, 12 a 13. Então disseram os homens, os anjos a Ló, Gênesis 19, 12 a 13. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguns mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. O que a cidade tinha a ver? Está amaldiçoada. Faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar. Por que não destrói só os homossexuais lá de Sodoma e Gomorra? Não, vamos destruir tudo. Vamos destruir esse lugar porque o seu clamor se tem aumentado, cresceu demais. Chegou a um ponto intolerável, diaconisa Jane. Os homens desceram lá, chegaram até lá, vamos destruir tudo, porque aumentou demais o grito, está deixando Deus irritado, incomodando demais. Chegando até a presença do Senhor.
E o Senhor nos enviou a destruí-lo. E eu quero pontuar uma coisa aqui, presbítero Luiz Eduardo, que é a misericórdia de Deus para com Ló. Porque de acordo com a mensagem que eu estou pregando aqui, Ló teria que ser destruído também. Porque quando os homens de Sodoma e Gomorra vieram atacar, os anjos disseram assim, devam dar esses homens aqui, para que a gente os possua, abuse deles sexualmente. Ló falou assim, não façam isso, está aqui minhas filhas. Ló poderia morrer também. Mas é bom que se pontue que Deus é misericordioso, aleluia. Os anjos falam, pois Ló, tu também vai morrer. Isso é coisa que se faça. Consentir que esses homens pratiquem abominações com as tuas filhas? Não. Graças à intercessão de Abraão lá atrás, que clamou ao Senhor, e o Senhor não ocultou a ele o que fazia, livrou Ló. Mesmo Ló consentindo com uma abominação. Mas foi uma pontuação aqui. Veja a gravidade da maldição sobre a terra. Deuteronômio 32, 22. Eu só peço que vocês depois acompanhem na live, os irmãos e irmãs que estão aqui, porque parece que está sendo projetado para vocês, né? Está sendo projetado lá na live, tá? Mas como eu disse antes, não dá para a gente esperar projetar, senão a mensagem não teria condições de sair, tudo bem? Mas está projetando, depois vocês podem acompanhar, eu quero ver com mais detalhes. Deuteronômio 32, 22, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Outro texto, Isaías 24, 5 e 6. Vejam. Veja o que diz o profeta Isaías. Na verdade, a terra está contaminada. Jesus disse lá, olha, o que sai do coração é o que contamina o homem. E aí, por boca do profeta Isaías vai dizer, inclusive a terra também está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê, presbítero Braz? Porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança externa, ou seja, desobedece a Deus, coadunando com o que João disse lá no texto fundamental dessa mensagem, ou no texto sobre o conceito do pecado, para ser mais exato. Agora, olha a consequência, por isso a maldição consome a terra. E aí, essa maldição não é só sobre a terra, não. Avenida do Aquino. E aí vira a esquina até chegar ali perto da arena. Entra nas casas, irmão Marcos. Entra nas escolas. Entra nos tribunais. Entra nos veículos. A maldição consome a terra. Lamento, mas a sustentabilidade é utopia. Mas o assunto não é sobre esse. A Bíblia diz que a terra está amaldiçoada, está sendo consumida. Por causa de quê? Porque não plantam mais árvores, só derruba? Não. Porque os seus moradores desobedecem a Deus. Não é por causa do desmatamento só, não. Desobedece a lei, o Código Florestal. Não, desobedece a Deus. E a terra está sendo consumida. Por isso serão queimados os moradores da terra. E poucos homens restarão. Outra gravidade do pecado, para que você entenda, pecado não é mesmo, pecado é coisa grave. A condenação. Veja o que diz, ou ouça aqui vocês e quem está acompanhando pelo celular, pelo computador, Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Lá, por causa da ofensa de Adão, a condenação veio para todos. Isso aí não é ideia minha, não. Se dependesse de mim, não chegaria em mim, não. Não chegaria na minha filha, mas Deus imputou
o pecado de Adão e Eva a todos e condenou todos. Condenou o papai, condenou a mamãe, condenou o filho mais velho, o caçulinha que acabou de nascer. Deus imputou aquele pecado a todo mundo. Aí vem o salmista e diz: eu fui concebido em pecado. E ainda em Romanos 1,32, ouça e veja o que diz a Bíblia: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, a condenação, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Outro texto sobre a condenação como uma gravidade oriunda do pecado, Hebreus 10, 26 e 27, porque se vivermos deliberadamente em pecado. E o que aconteceu? Depois deu para o seu marido também, ele estava de boa no jardim, não foi por isso que ele pecou, tá? Ele tinha todo direito de estar de boa lá, Deus falou: ó, fica à vontade aí, aproveita. Foi lá e comeu também do fruto, queridos. E aí praticaram então o ato pecaminoso. Pensa num peixe, você que é aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Pantanal, gosta de pescar. O pescador joga a isca, o peixe está lá no fundo do rio, e o peixe é interessante, né? O Edson gosta de pescar, presbítero Edson. Você pode cevar o peixe, você pode jogar a ceva, é verdade ou não é? Me ajuda depois aí. Você joga ceva, você joga saco de ração para aqueles bichos. Mas se você jogar um anzolzinho com uma isca, ele já comeu toda aquela ração, ele vem atrás da isca. É insaciável, parece, né? Então pense no peixinho rodeando. Enquanto ele rodeia, lá não está acontecendo nada. Está rodeando. Tem uns que são bem espertos. Até que ele dá uma bicadinha. E aí ele não resiste. Morde a isca e o anzol tudo. Até aí ele morreu? Ainda não. Mas já ficou bem difícil a situação dele. Queridos, existe pecadinho e pecadão? Não. Verdade mesmo. Não tem isso na Bíblia. Todo pecado tem essas gravidades. Amém? Mas calma. Existem graus de gravidade para a tua vida. Presta atenção no que eu vou dizer de novo, porque está gravado, mas você precisa ouvir. Não existe pecadinho e pecadão. Mentiu é grave. Matou é grave. Adulterou é grave. O que existe é grau de perigo para você. Deus é santo, aleluia. Qualquer pecado ofende a santidade dele. Agora para você, dependendo de como está, de como você está caminhando, de como está o teu nível, o teu estágio de pecaminosidade, para você sim, pode ser muito pouco grave, muito grave e gravíssimo. Mas em qualquer grau de gravidade você está nesse âmbito perigosíssimo do pecado. O peixinho mordeu a isca, aí precisa que o pescador puxe ele. E nem sempre ele puxa de uma vez, às vezes ele vai puxando e o peixe fica lá dentro. E pode ser que ali, ao circundar, ao lutar com a linha, com o anzol, com o pescador, com a força do pescador, pode ser que o peixe escape. Alguém quer correr esse risco, presbítero Luiz Eduardo? Algum peixe gostaria de correr esse risco se ele soubesse? De jeito nenhum. Pode ser que quebre a linha. Mas pode ser também, o que é mais possível, provável, que o pescador o puxe para fora. Aí começa o processo de morte, porque ele sai do seu ambiente natural, que lhe dá garantia à vida, para um ambiente hostil de morte. Queridos, atente bem, para você que não tem nada a ver com pesca e nem gosta disso. Você tem uma coisa na sua cabeça chamada cérebro. Atente bem para isso. Não estou falando aqui de psicologia, de neurociência, não. Você pode ir lá, tem livros, tem curso para isso. Mas atente bem. Você, se entrar em contato com o objeto que despertou a sua cobiça, e aí começar a pensar, por mais que o pensamento a respeito daquele objeto, da sua relação com ele ainda não seja pecado,
seu cérebro começa a processar aquilo e começa a liberar sobre o seu corpo substâncias, e ouça o que eu vou dizer, substâncias prazerosas, a respeito daquela relação que você está tendo com aquele objeto. Se é um objeto material, como eu disse, pode ser um objeto remoto, você está pensando nesse objeto, e aí está pensando no que fazer com ele. O seu cérebro começa então a alimentar o seu corpo com substâncias, com qual finalidade? Estimular você a ir até o ato final. E aquilo vai se tornando algo apaixonante, a ponto de você, que antes tinha o controle sobre isso, a Eva não precisava ir até onde estava o fruto, ela tinha controle, Deus deu a ela controle, não coma da fruta. Na ordem de Deus tem também o poder da gente fazer ou não, dar controle para a gente. Mas ela começa então a perder o controle. E aquilo que o teu corpo vai sentindo, vai te impulsionando à prática. Por isso que tem pessoas que falam, eu não resisti, foi mais forte do que eu. Olha, todas as condições, elas convergiram para que isso acontecesse. Outros dizem foi amor, outros dizem foi incontrolável, foi muito... Não, simplesmente você traído e seduzido e praticou, e foi muito bom por sinal. Só que eu te pergunto, cadê aquelas coisas prazerosas que você sentia no corpo depois que você praticou o pecado? Desapareceram. Todo aquele impulso foi só para te levar a pecar. Sabe o que vem depois? Vazio, uma angústia, e você de novo, que eu estou falando que não é cristão, isso provavelmente não acontece com você porque você está atolado no pecado, mas agora com quem é cristão, como disse Hebreus, quem já experimentou o conhecimento da verdade, vem um vazio, uma angústia, sabe por quê? Porque ofendeu a Deus, desobedeceu aos mandamentos dele. E cadê aquela substância gostosa que me levou a praticar? Sumiu, acabou, só tem aquela angústia. Tem gente que sente até tremedeira porque desobedeceu a Deus. Aí vem a vergonha. E a vergonha leva aqui a fugir de Deus, pastor Moisés. Deus começa a chamar, ei, vem aqui, quero falar com você, olha, tem culto hoje. Cadê que vai no culto? Ei, estão fazendo oração, vem orar também. Cadê que vai orar, diaconisa Daphne? Ei, leia um pouco a Bíblia, você não está precisando, procurando resposta aí para a sua vida. Cadê que abre a Bíblia para o presbítero pastor Braz? Cadê? Vai se afastando de Deus, vai fugindo de Deus. E aí, queridos, quanto mais se afasta de Deus, mais esfria, até ficar nas mãos de Satanás. Mas a reflexão não acaba aqui. Existe ainda um escape. Existe ainda uma saída, até para quem caiu nas mãos do diabo. Lá no deserto, vocês sabem, né? Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E olha só o que o diabo fez, Satanás fez, esperou Jesus sentir fome. Jesus não estava querendo adulterar, não estava querendo matar ninguém, não estava querendo mentir nada, ele só estava com fome. Atenção, hein, crentes? Às vezes ele se vai de uma necessidade legítima nossa, para nos tentar a desobedecer a Deus. E aí ele oprimiu Jesus, tentou Jesus. Como que Jesus venceu o diabo? Amém, igreja? Aleluia! Com a palavra. O diabo falava, ele respondia, está escrito. O diabo falava, não, ele respondia, está escrito. O diabo tentava, ele falava, está escrito na palavra de Deus, aleluia. Até que o diabo forçou tanta barra, ele falou assim, vai-te, Satanás, aleluia. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, aleluia. Salmo 119,
Procura por favor, eu passei alguns slides. Salmo 119, só para não confundir quem está na live. Como ficar limpo? Salmo 119, versículo 9. De que maneira, antes desse ainda, 2 antes desse, por favor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Atenção, jovem. Sou tão tentado, está tão difícil, às vezes não consigo, minha idade não permite que eu não faça isso. É só por um momento, depois eu paro, ou então não consigo parar mais. De que maneira você, jovem, rapaz, garota, pode guardar puro o seu caminho, se manter limpo, observando segundo a tua palavra, aleluia. É só andar de acordo com a palavra de Deus. 1 de João 2,14 diz o seguinte, João vai escrever para os jovens, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, aleluia. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Salmo 119, versículo 11. Aí está, ó. Guardo no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Como eu posso permanecer limpo? Bebendo água pura, né? Palavra de Deus. Comendo um pão puro. Me fortalecendo com uma energia pura, aleluia. Me meditando, e aqui na palavra, jovem, aqui na palavra, irmão, irmã, não é só ler, não é só isso, é ler e trazer para a vida, para o dia a dia, procurar praticar, falar com o Senhor, Senhor, eu quero praticar a tua palavra, eu quero andar nos teus caminhos, Senhor, eu quero viver contigo, Senhor. Queridos amigos, irmãos, jovens, você que nos assiste aí, entenda bem. Você pode neste momento estar atendendo a uma chamada que vem direto do inferno. Talvez você, jovem, esteja ou já atendeu, ou talvez ainda hoje ou amanhã vai atender uma chamada do inferno, dizendo para você, rapaz, você já fez tantos anos, você é livre, toda essa energia que tem aí em você, toda essa vontade de viver, você tem que aproveitar e vai viver. Homem, essa mulher aí só te trata mal, olha aquela mulher lá que só faz coisa legal para você, só te elogia, rapaz, larga essa tua mulher, vai lá, você vai viver quantos anos com essa jararaca, vai lá curtir a outra que te ama. Você pode estar recebendo uma chamada do inferno, dizendo para você que tudo o que você está fazendo, ou que você vai fazer é legal, está tudo certo, ou até mesmo uma chamada diz assim, Deus te perdoa, daqui a pouco você vai lá na igreja, pede perdão para Deus, mas eu te digo, hoje também você está recebendo uma chamada do céu, dizendo para você que você corre perigo, mas que com Jesus você está salvo. Colossenses 2,13, para aqueles que estão mortos em pecados, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Queridos, abra a sua Bíblia, porque essa não vai ser projetada, a não ser aqui, né? Vai ser projetada aqui. Colossenses 3, 1 e 17. Eu imagino que você talvez aí esteja já no momento de transgredir a lei de Deus. Aquele momento em que homens, mulheres, não conseguem sair. E eu digo para você, mesmo nesse momento em que você já está quase praticando o pecado, você pode interromper essa ligação com o inferno. Tem pessoas, diaconisa Jane, que recebem a chamada de Deus, mas deixam a Satanás em espera. Fala com Deus, ouve Deus, desliga a chamada de Deus e ele religa lá do inferno e continua. Eu vou te dizer uma coisa, desliga na cara do diabo. Atende Deus e desliga na cara dele. Tudo isso que você sente, que você, se eu não consigo controlar, eu não consigo vencer, não dá na idade que eu, qualquer coisa imediatamente vai passar. Você precisa cortar essa ligação com o pecado, aleluia. Você tem que fazer isso.
Nessa ligação, estão te dizendo assim, isso aí, cara, é liberdade. Sexo, naturalidade é liberdade, pô. Deus está dizendo, a palavra dele é fornicação. Ô, meu, olhar a mulher nua na internet, isso aí, cara, todo mundo está fazendo. A palavra de Deus diz, isso aí é adultério. Não interessa o que o mundo diz, o que essa ligação está dizendo aí. Deus está dizendo na palavra dele que pecado é pecado. E você precisa desligar essa chamada. Cortar isso. Tenha coragem. E se ligue com Deus. Ah, você está querendo ser muito santo. Quero ser mais santo do que eu já sou, diaconisa Jane. Está pouco ainda. Principalmente porque eu já sei, e quem é como eu, que já passou pelo mundo, sabe o que é o poder e a malignidade do pecado, quer ser mais santo do que já é. Quem já passou, já experimentou a dor do pecado, a gravidade, pastor Moisés tem que pagar o preço do pecado, sabe que a santidade que está vivendo hoje é pouca ainda. O perigo ainda ronda, pastor Braz. Todo cuidado é pouco. É muito grave. É preciso uma conexão direta com Deus, e uma conexão que não seja interrompida, e uma desconexão completa, presbítero Luiz Eduardo, com o inferno. Porque quem é do pecado, gente, é do diabo. Caim matou seu irmão, porque, sendo que ele era filho de crente, ele frequentava a igreja, ele oferecia sacrifício, ele falava com Deus, Deus falava com ele, e por que então ele matou seu irmão, gente? Porque ele era do diabo. Então, precisa interromper. Colossenses 3, 1 a 7. Porque se fostes ressuscitados, aleluia, juntamente com Cristo. Quem já foi ressuscitado com Cristo? Quem está vivendo uma nova vida com Cristo? Fica de pé, por favor. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Se você não é, não levanta, não. Porque você pode estar se enganando. Mas quem já ressuscitou com Cristo? Quem já desceu as águas batimais e falou assim, hoje morre o velho homem. Eu sou fraco. Eu sou carnal, como disse Paulo, mas o meu Deus é santo e poderoso, e Ele me deu o seu amor, e derramou sobre mim o seu Espírito Santo, e eu vou nessa caminhada na força dEle, e eu vou ficar na presença dEle, e vou beijar os seus pés, e vou dizer, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me sustentou. Portanto, se já foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Oh, aleluia! As coisas lá do alto, presbítero Luiz Eduardo, porque é onde Cristo vive. Ele está sentado à direita de Deus. Pensai, ocupa seu pensamento, ocupa suas emoções com as coisas lá do alto. Nós aqui da terra, mas e aí as da terra, deixa elas vão acontecer, Deus está guiando você, quem é da luz, anda na luz, anda com o Espírito, busque as coisas do alto, sabe por quê? Porque morrestes, só que você não morreu, está sepultado ali, e a terra está te consumindo, não, você morreu, e a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, então vocês também serão manifestados com Ele, sabe como? Em glória. Agora atenção, eu fui ao culto, busquei as coisas do alto, tá bom? Olha só, precisa um pouco mais, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza sexual, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora,
Nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, aleluia, despojai-vos. Tira tudo isso de você, joga tudo isso fora. Igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, pelo amor de Deus, está muito feio. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão. E ele diz, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Tem que levar isso muito a sério, igreja. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, aleluia, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Gente, tem lugar para pecado nesse lugar? Nesse ambiente, pastor Moisés, o pecado tem alguma chance? Cobiça da carne tem alguma chance num coração que está cheio de amor, de paz, que está conectado com Deus? A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aleluia. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora tem esse texto que eu queria que a gente lesse junto. Não é porque vai ler junto que é uma mágica, eu vou ficar forte só por causa disso. Vamos orar primeiro? Feche os teus olhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Essa noite é uma noite de operação maravilhosa do teu amor e do teu poder em nossas vidas. O Senhor está levantando aqui uma igreja santificada. O Senhor está levantando aqui, meu Deus, um pelotão, um esquadrão, preparado para a luta contra o inferno. Pessoas comprometidas com o teu santuário, pessoas comprometidas, Senhor Deus, com a adoração, uma verdadeira adoração, pessoas comprometidas com o evangelismo, enganar almas para Jesus, pessoas comprometidas, Senhor meu Deus, com a comunhão, viverem unidos, aleluia. Aqui ninguém quer pecado, aqui ninguém quer pacto com o diabo, aqui ninguém está querendo, meu Deus, acordo com o inferno. Aqui são pessoas que querem estar na tua presença, aleluias. E não importa o quanto o inferno está irado e encolerizado com esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Senhor, toma-nos em tuas mãos, reserva-nos para ti, ajunta-nos a ti, conecta-nos contigo, Senhor, conecta nossos pensamentos, nossa visão, nossa audição, conecta, Senhor Deus, o nosso olfato, conecta o nosso tato, nossas mãos, nossos pés, conecta o nosso coração com o Senhor, aleluias. Santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de vós, aleluia, aleluia.
Igreja, levanta as mãos, igreja, e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Assuma um compromisso com Deus. Abomine a ideia, aquela ideia falsa, de falsa humildade, de falsa modéstia, de dizer assim: não, eu não quero me aparecer, eu não quero ser o santo da igreja. Abomine essa ideia diabólica, que quer prender você aqui embaixo, quer te segurar, quer te frear. Não, diga assim: eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou andar na luz, eu vou crescer no Espírito. Abandone, abomine qualquer ideia que seja contrária a isso, e ande com Deus. Você vai ver que é possível, você vai vencer a tentação, você vai se fortalecer no Senhor. Deus está preparando uma igreja forte, uma igreja que pelo menos já consegue aguentar um culto até 9 horas da noite. Amém, igreja? Agora sim, por favor, coloca o texto lá, para a gente falar junto. Olha lá, vamos dizer juntos: você precisa assumir isso. Isso aí não é arrogância, hipocrisia não, irmãos. Isso tem que ser uma fala que a gente tem que dizer todo dia. Vamos lá? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, aleluia, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Moisés. Glória a Deus. Para você que é filho, Deus ele estabeleceu limites para a tua vida. E assim, eu quero te pedir em nome de Jesus, se você tem andado na contramão de Deus, tome uma atitude nesta noite, porque se continuar andando na contramão, você vai morrer. E Deus não quer isso para a tua vida. Tanto que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida em abundância. Deus está te dando a oportunidade nesta noite, de fazer uma aliança com Ele. Sair daqui nesta noite convicto: a partir de hoje, eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou viver para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Através de cada gesto, através de cada atitude, eu quero que Jesus Cristo brilhe na minha vida. Eu vou andar, eu vou viver no Espírito. Essa é a exortação de Deus para aqueles que são filhos. Você tem limite, Deus estabeleceu limite para a sua vida. Para aqueles que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a novidade é que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, está vivo à destra de Deus e Ele quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, no livro que está contado o nome de milhares e milhares de pessoas, e o teu nome precisa ser escrito neste livro. E uma forma de você ter o teu nome escrito no livro da vida é entregando a sua vida ao senhorio de Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de tomar esta decisão, de fazer uma aliança com Jesus?
de entregar a sua vida para o Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém? Se tem, levante as suas mãos e nós vamos orar por você. Não perca esta oportunidade que o Senhor Deus te dá nesta noite. Você pode ser declarado nesta noite como filho de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Basta que você creia no que Ele fez. Basta que você aceite aquilo que Jesus Cristo fez por você, e a justiça dele vai ser imputada na sua vida, e todo o pecado será apagado, será perdoado. E você vai viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, ou até mesmo de se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Se tem, levante as suas mãos. Não hesite em fazê-lo. E nós vamos orar por você e apresentar a tua vida diante daquele que tudo pode, daquele que pode te salvar. Ele é poderoso. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, e que possamos continuar, irmãos, santificando as nossas vidas. A exortação da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite é que santifiquemos as nossas vidas ao Senhor. Amém? Nós vamos ter nesse instante a apresentação de uma criança. Gostaria de convidar para vir à frente a irmã Cláudia Silva de Almeida. Ela estará adentrando a igreja para apresentar o seu filho ao Senhor. O Mateus Henrique de Almeida estará sendo apresentado diante do Senhor nesta noite. Segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o lugar das crianças é no reino de Deus. Amém? Quero fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 13, nós lemos assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. E tomando-a em seus braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Então nós temos a oportunidade de estar apresentando a vida do pequeno Mateus. Mateus, filho da irmã Cláudia, filha do irmão Gil Carlos. É uma herança que o Senhor concedeu aos nossos irmãos. É um presente de Deus, viu, irmã Cláudia? Mateus é um presente de Deus na sua vida. O lugar do Mateus é no reino de Deus. Amém? Então, você é convocada por Jesus a trazê-lo na presença de Cristo. Jesus, ele tirou todos os embaraços, todos os empecilhos. Ele facilitou para que as crianças tivessem acesso ao seu reino de amor. E o Mateus, ele precisa ser sinalizado. Ele precisa ser direcionado. É uma herança que Deus entregou nas suas mãos e que você vai direcionar para o alvo. E o alvo que o Mateus precisa atingir é Jesus Cristo. Amém? É que ele viva para a glória de Deus, é que ele cresça em graça, em sabedoria, em estatura, é que ele veja em você
tudo aquilo que pode sinalizar a sua vida, tudo aquilo que ele vai poder copiar e que vai direcioná-lo para os braços de Jesus. Amém? Segundo a leitura que nós fizemos, Jesus ele facilita a entrada das crianças no reino. Jesus ele intervém para que as crianças tenham acesso ao reino, e Jesus tem o prazer de abençoar os pequeninos. E ele ainda diz: aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Amém? Dito isso, nós vamos estar fazendo a apresentação do pequeno Mateus ao Senhor e pedindo a Deus que continue abençoando o seu crescimento físico, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento emocional, e também que ele cresça espiritualmente em graça na presença de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos estar orando. Peço à igreja, por gentileza, que se coloque de pé. Vamos fazer oração, irmãos, e agradecer a Deus pela vida deste pequenino e pedir para que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida e também a vida dos seus pais. Amém? Grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de ter em meus braços o pequeno Mateus, que foi trazido pela sua mãe, a fim de ser apresentado ao Senhor. Pai querido, é uma criança que precisa de todos os cuidados necessários. Meu Deus, ele precisa, meu Senhor, da tua graça. Ele precisa da tua ajuda em todos os aspectos. E eu oro por ele, eu peço que o Senhor abençoe a sua vida. Eu peço que o Senhor abençoe de tal maneira que ele possa crescer fisicamente, que ele possa crescer com saúde, que ele possa crescer, meu Deus, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente diante da tua presença. Deus de amor, cuida de cada detalhe da sua vida, o proteja, o guarde, que ele possa, meu Deus, ter um lar abençoado, uma família abençoada. Meu Deus, que diante da tua presença ele seja bem sinalizado para o teu reino de amor. Oh Deus da glória, também oro, meu Deus, em favor da Cláudia, Senhor. Ela tem a oportunidade de fazer toda a diferença na vida do Mateus. Abençoa, Senhor, a tua serva, dando a ela sabedoria, dando a ela discernimento espiritual, dando a ela todas as condições físicas, emocionais, financeiras, condições espirituais, para cuidar, meu Deus, do Mateus e apresentá-lo com frequência na tua presença. Deus da glória, que ela possa aproveitar cada momento, cada instante, para poder sinalizar a vida dele e fazer do Mateus um grande homem para o teu reino e para a tua glória, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Aleluia, glória a Deus, amém. Graças a Deus, amém, Senhor. Glória a Deus, amém, Jesus. Graças a Deus, parabéns, viu, Cláudia? Parabéns pela atitude de ter trazido seu filho, a fim de ser dedicado ao Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando e te dando sabedoria durante toda essa jornada que você vai trilhar aí, né? E que à luz da palavra de Deus você possa educar o Mateus, criá-lo nos caminhos do Senhor, para que ele nunca venha se desviar do caminho. Amém? Nós temos uma lembrancinha que estará sendo apresentado
César? Quem é criança? Letícia? As crianças, tem vários, né? Glória a Deus, amém, Senhor. Pode vir. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode vir. Amém, Senhor. Graças a Deus. É uma singela lembrança, demonstrando nosso carinho, nosso afeto por vocês, viu, Cláudio? Que Deus abençoe a tua vida, a sua família e a vida do Mateus. Nós certificamos que o Mateus Henrique de Almeida, filho de Cláudia Silva de Almeida e Gil Carlos Silva, foi dedicado ao Senhor conforme a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14, tendo como ministrante o pastor Moisés de Oliveira, Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Deus abençoe. Ajuda ela, Nadia. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Irmãos, nesse instante, curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.